A gente começa o programa de hoje falando de saúde. Você já teve aquela tosse incômoda que persiste, que incomoda? Pois é, ela pode se tornar uma tosse crônica e requer cuidados. A gente vai falar sobre esse assunto com a doutora Daniela Rodrigues. Ela vai trazer detalhes sobre o tratamento dessa tosse persistente. Doutora, seja muito bem-vinda ao estúdio da TV Câmara. Quando a gente pode considerar essa tosse insistente e persistente em tosse crônica, doutora? Bom, a tosse crônica é importante ficar claro que ela é um sintoma, né? Assim como dor de cabeça, assim como febre. Então a gente tem que ir atrás da doença por trás disso. Para ser considerada crônica é a partir de 8 semanas, ou seja, 2 meses. Isso é adulto. Isso adulto e criança. O critério de cronicidade ele equivale, né? Em todas as idades, adulto, criança, idoso também. Nessa época do ano, mês de junho, que tem essa mudança brusca de temperatura, tem muita essa questão? Tem, além da questão da temperatura, das temperaturas mais baixas, né? A gente está vendo barreiras aí chegando a 14 graus de temperatura. Tem também a questão das festividades. Então, a gente tem as fogueiras, tem as festas juninas. Muitas pessoas vão para a zona rural para poder fazerem essas comemorações. E aí a gente tem a poeira que ajuda também a piorar. Isso acaba prejudicando ainda mais, né, doutora? Ainda mais. A poeira ela é um fator alérgico, né? Então, o que tem ali, o que está presente na poeira são os ácaros, que são alérgenos, que são causadores da tosse crônica também. E, além disso, a gente vai ter a fumaça e o frio como fatores irritantes. Já é diferente da questão da alergia. Quais são os principais sintomas, doutora, além dessa coceirinha que a gente começa a perceber logo de imediato? Bom, depende, né? Como eu falei, a tosse crônica, ela é um sintoma de alguma doença por trás. As três principais doenças envolvidas na tosse crônica é a rinite alérgica, muita gente não sabe disso, né? A asma, né? De origem alérgica. E a terceira doença principal aí é a doença do refluxo, que também é considerada uma doença causadora de tosse crônica. Quando a gente tem a rinite, a gente vai ter a coceira na garganta, aquela pessoa sente aquele pigarro, vai ter também a coceira no nariz, acompanha também a presença de espirros, acompanha também a congestão nasal, né? A coceira no nariz, aquela pessoa que se coça muito. A asma já vem com a falta de ar, um chiado no peito, uma dor torácica também, e o refluxo também com aquele pigarro na garganta. Então, a gente precisa de uma anamnese, de uma conversa com esse paciente, saber todos os sintomas e encaixar numa doença. É cultural do brasileiro se automedicar. Queria que a senhora falasse da importância de ter cuidado com o uso de medicamentos. A gente percebe, nessa época do ano, principalmente, muita gente com congestão nasal, aí apela para comprar aquele Sorinezinho ali na farmácia. Isso. É um perigo, né, doutora? É um perigo. O Sorine, ele está associado a uma dependência química. O Sorine, né, o soro são várias as marcas, mas uma dependência química, uma dependência física e até mesmo emocional. Né? Então, é um medicamento proscrito, aí a gente não utiliza de rotina. Muitas vezes o paciente, alguns médicos até prescrevem, né? Mas não é uma conduta minha, por exemplo, mas existe a automedicação. E outras coisas também que são utilizadas aí de forma errônea são expectorantes, antitussígenos também, né? Não se deve utilizar porque o antitussígeno, ele suprime a tosse. Ele faz com que o paciente não tenha aquela tosse como sintoma, mas embora eu não consiga descobrir o causador, a doença. Então, eu preciso tratar a doença para poder fazer com que essa tosse desapareça e não tratar o sintoma. Isso é importante a gente deixar claro. Ou seja, é muito importante não se automedicar e procurar algum profissional de saúde, né? Exatamente. Agora, doutora, a tosse pode ser o único sintoma de uma alergia respiratória? Pode sim, pode ser o único sintoma da rinite, pode ser o único sintoma da asma, e aí a gente vai entender mais um pouquinho. Às vezes, por que às vezes é o único sintoma? Às vezes o paciente acostuma. Ele acostuma com aqueles sintomas ali no dia a dia, ele tem um nariz mais congesto e acha que aquilo é o normal. Às vezes ele não relata na anamnese, quando a gente vai perguntando, entrevistando, ele vai falando, tenho. E aí a gente acaba descobrindo coisas que ele às vezes acostuma.
Quais são os exames indicados para se descobrir uma doença crônica, Bom, uma tosse crônica? O raio-x de tórax é importante fazer. A depender do que a gente acha nesse raio-x, a gente deve fazer uma tomografia para complementar e elucidar ainda mais. A gente também faz o teste alérgico, né? Para descobrir se aquela tosse é de origem alérgica. Também tem exames. Tem um exame como a espirometria, que é um exame que a gente avalia o pulmão do paciente, que também a gente pode agregar aí. Agora, doutora, ela é comum também em crianças ou mais em adultos nessa época do ano? Muito comum em crianças, muito comum mesmo. A principal causa, assim, no meu consultório que eu vejo das crianças, se tiver algum pai, alguma mãe aí, é a rinite alérgica, né? Então, aquela criança que tem aquela tosse, que você escuta aquele barulho, Aquele né, de catarro, né? aquele chiado, né, aquele barulhão assim, a causa mais comum é a rinite alérgica. Ou seja, o ideal é não confundir com a simples gripe e já procurar de imediato um profissional da saúde, Exato, né? é importante diferenciar da gripe, a rinite da gripe. O que você vai ver na gripe, né? Que seria uma doença mais aguda, o paciente sente uma dor no corpo, aquele corpo que só pede cama, pode ter uma febre também, o olho mais vermelho, a sensação de olho de dor nos olhos, né? Acompanha a coriza e a congestão nasal e pode até ter espirros. Já na rinite, é aquele sintoma aquela doença mais crônica, mais arrastada, e o paciente que tem a rinite, congestão nasal, espirros e coceira no nariz, é aquela criança que fica brincando que você nem percebe que ela tá doente, né? Então, o paciente não tem a prostração. Então, aquele paciente que tem alergia, ele não se prostra, diferente da gripe. Doutora, muito obrigado. É um Por assunto nada. muito importante, principalmente nesse mês de junho, como a senhora falou, né? As pessoas Exato. aproveitam para ir para a zona rural e aí respiram essa poluição, essa poeira, essa fumaça. É Exatamente. muito preocupante. Muito obrigado pela sua presença, Por doutora. nada, é um prazer estar aqui.